Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam muitíssimos bem-vindos. Boa tarde, Giliano. Boa tarde, Irlan. Tudo bem? Muito Como é que boa você tarde tá? a Vamos, todos. vamos para esse bate-papo hoje com essa turma boa aqui. Já tem bastante gente por aqui, tá, Giliano? Já tem, ó, enquanto o pessoal vai terminando de chegar, como nós sempre fazemos, vamos dar boas-vindas ao pessoal que a gente já está aqui. Já tem rostinhos conhecidos por aqui, ó. Erlon Amaral, nosso parceiro, tá na área. O Evandro tá por aí. Sérgio Carnim tá por aí. Aline também, Eduardo, Camila, Sândila, Hoje eu Danilo, vou já ligar tem. lá pro Júnior. Ó, Filomeno Júnior, como é que você tá, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Ô, boa Irlan, Pessoal, tarde. enquanto. eu vou fazer um convite para a galera colocar no chat aí de onde que está assistindo a live aí para a gente entender um pouquinho aí da geografia aí desse Brasilzão. Isso mesmo, vamos Ra- fazer para conhecer um pouco mais de quem tá nos acompanhando aqui, Rapaz, né? rapaz, eu tô no Colocarmos, Ceará, embaixo do sol. nos avisa que. Vão colocando no chat pra gente, pessoal, por favor, de onde vocês são. Já tem muita gente. Edivaldo Paixão tá por aí também. Aqui, ó. Só do chat já tá mandando. Juliano, tem gente de Ribeirão Preto, Catanduva, Belém do Pará, Valmor, Belém do Pará, minha terra. Eu sou natural de Belém também, apesar de morar há 25 anos quase em Goiás. Estrela, Rio Grande do Sul. Olha aí, Juliano, de norte a sul. A gente Rapaz, tem de Curitiba, Belém. Ribeirão Preto, Feira de Santana, Rio de Janeiro, que felicidade. Muito bom, Irlan. Bastante gente aí. O Brasil tá todo representado aí, ó. Cuiabá, Recife. Aqui nós temos todos os cenários. Aqui, normalmente, quando a gente tem esse bate-papo aqui, a gente vê, como de Belém, como a gente acabou de ver, um cenário específico que se aplica lá. O pessoal do interior do Rio Grande do Sul também tem particularidades, tem algumas coisas específicas de lá. Por isso que é bom esse bate-papo aqui com o pessoal. Fortaleza, Terra Boa, Campo Grande, Lima, Espírito Santo. É isso, pessoal. Juliano, enquanto o pessoal termina de chegar, só vou fazer uma breve apresentação de suas vendas. Para quem não conhece, grande parte que está aqui já conhece suas vendas, mas suas vendas têm 18 anos de mercado já. A gente está nessa estrada aí, ficamos maiores de idade esse ano. Então, suas vendas atingiu a maioridade. Estamos nessa corrida, nessa batalha ao lado do representante há 18 anos, tá? A gente, apesar de atendermos outros segmentos também, hoje em dia, mas nós nascemos 18 anos atrás e continuamos, o nosso foco principal ainda é o representante, tá? A gente entende o representante como um motor propulsor da economia brasileira. E a gente está ao lado dele, é o que tiver ao nosso alcance para dar esse apoio. E por isso surgiu esse bate-papo aqui, tá, Juliano? Não, Então, já iniciando, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou pedir para você se apresentar, Juliano. não, Se bacana. apresente, se apresente para esse público bacana que nós estamos hoje. Me fale quem é o Juliano Rosendo. Vamos lá. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, né, a convite das suas vendas, para compartilhar experiências reais. Eu estava comentando com o Irlan a dificuldade, às vezes, de você fazer uma apresentação. Eu não sou palestrante, mas e quando o Vitor me fez esse convite, né, baseado no que a gente vem trabalhando aqui com o B2B, com o Rap Digital, a gente traz um pouquinho aqui da Gmais para compartilhar experiências reais. Então, tudo que a gente for falar aqui vai ser do que acontece no nosso dia a dia, as técnicas que a gente usa, mas por que compartilhar? Porque eu acho que faz sentido a gente crescer nessa comunidade, porque quando os clientes estão engajados, a gente também ganha com isso. Então faz muito sentido para a gente compartilhar. Meu nome é Juliano Rosendo, eu tenho 40 anos, atuo como representante há 20 anos aqui no estado da Bahia e comecei minha trajetória no ano de 2007 e a Gmais é uma empresa focada no ramo de eletrodomésticos, né? A gente vende móveis eletrodomésticos algumas marcas aqui em todo o estado e fazemos esse trabalho de capilaridade, onde atendemos o cliente grande e também o cliente pequeno. A base é composta aqui de 912 clientes ativos e temos um time de 14 pessoas para atender toda essa região aqui da Bahia, Irlan. Bacana, bacana. Então, assim, até trazer para quem está nos acompanhando, Juliano, que muitas vezes nós vemos até aqui, o próprio Vitor, a gente vem trazendo ferramentas, dicas, insights, novidades de mercado, algum tutorial de alguma ferramenta nova, algum lançamento novo, mas muitas vezes somos nós, tá? E hoje, esse papo com o Giliano, pessoal, o Giliano é um cara de mercado, tá?
Então, hoje, realmente é uma coisa mais prática, é uma coisa mais real, alguém que está mais próximo do dia a dia de vocês, alguém que está com as dificuldades e os benefícios que vocês enfrentam no dia a dia, e essa foi a nossa intenção hoje. Então, nosso bate-papo hoje é o futuro da representação. Como dominar o mercado e expandir as vendas através do e-commerce B2B. Então, nosso papo especificamente é sobre como a sua representação vai conseguir migrar para o B2B, quais são as dificuldades, quais são os benefícios, tudo isso é nosso bate-papo hoje, tá? Giliano, então, me apresentando também, para quem não me conhece, você já se apresentou, meu nome é Ilan Araújo, sou diretor comercial aqui no Suas Vendas, estamos nessa batalha ao lado do representante já há alguns anos, e vamos começar o nosso bate-papo então, Giliano? Vamos lá, vamos firme. Bora para cima. Vamos lá que tem muito conteúdo, tem muita dúvida. Pessoal, todo mundo, primeiro, teremos uma promoção ao final da live, tá? Então, para quem estiver gostando do papo, quem tiver interesse de começar, iniciar sua trajetória, ou já está numa trajetória de B2B, mas quer expandir, aguarde um pouquinho que a gente vai poder fazer uma promoção específica sobre isso, ok? E, ao final, pode mandar suas dúvidas no chat também, que nossa equipe está acompanhando o chat, tá? No final, a gente vai compilar as dúvidas que vocês já mandarem, mas também vamos abrir o microfone para vocês. Então, for surgindo dúvida, anota. Deixa anotadinha no canto aí. No final do bate-papo, a gente abre o microfone e vocês conseguem ir tirando as dúvidas com a gente. Tá bom, pessoal? Fica combinado assim? Então, vamos lá. Giliano, antes de mais nada, quero ouvir de você. Sua câmera, eu acho que... voltou. Antes de mais nada, Giliano, eu quero ouvir de você o seu começo no B2B, tá? Você já me passou que já começou a trabalhar há 20 anos com representação, você tá no segmento de móveis e eletros, até aqui ok, mas especificamente o B2B, Juliana, quando foi que você percebeu essa necessidade, você percebeu a necessidade do seu cliente e como você começou? Fala um pouco desse início pra gente, por favor. Não, bacana, show de bola, Irlan. Vamos lá. Como eu falei, eu tenho 20 anos de representante comercial, então a gente começou a nossa trajetória diferente de outros representantes, né? Nós tivemos um começo um pouco mais fácil, né? Porque antigamente a gente tinha um caixeiro viajante que ia lá tirar o pedido com um bloco de pedido no cliente e ele passava esse pedido via fax e isso foi o que formou os representantes raízes, os representantes tradicionais da região. Aí foi evoluindo, né? Então, quando eu comecei, já estava um mercado com internet, a internet já não era discada, então a gente tinha uma facilidade. Eu já comecei numa época áurea da representação. E a mudança, ela aconteceu no ano de 2020. Então, 2020 foi um ano que antecipou, muitos estudos falam que em 10 anos, essa tecnologia de você poder acessar as plataformas digitais. Então, Bem na pandemia, Giliano. Em plena pandemia, a gente resolveu trocar o sistema. A gente tinha um sistema aqui que a gente atuava. Um amigo aqui de Salvador, o Ronaldo Filho, representações, já atuava com suas vendas já há algum tempo. E ele me indicava esse sistema de não, suas vendas funcionam, suas vendas realmente é um sistema bom. E aí, numa conversa com ele, eu aderi ao sistema em plena pandemia e a gente mudou para o B2B. No início, foi um pouco desafiador trazer, Suas Vendas nos ajudou a trazer toda aquela base de dados que a gente tinha no sistema antigo, então nós mudamos para o Suas Vendas, e de start a gente começou com o B2B, foi um sucesso. Então, na pandemia, como a gente não podia visitar o cliente estava ali para fazer os pedidos, então a gente conseguiu que 70% das nossas vendas fosse através do B2B. Então, esse dado foi incrível, porque a gente recebia pedido às 3 da manhã, às 5 da manhã, a gente tinha ali nossa força de venda vezes 10, vezes 20. Por quê? Porque todos os clientes estavam atrás de produtos, né? Quem tinha produto vendia. Na pandemia foi uma época de escassez muito grande. Então, o B2B, ele nos ajudou muito. Primeiro porque, quando chegou a pandemia, a gente, assustado aqui, enxugamos nosso quadro. Então, a gente ficou com um quadro bem enxuto. Então, quando entrou o B2B, realmente foi uma força de venda absurda dentro do nosso negócio. Então, nosso start com o B2B foi no ano de 2020, lá. Juliano, você trouxe um número bem significativo, né? Que durante a pandemia, todo mundo, na verdade, o mundo inteiro não sabia muito como agir. Estávamos todo mundo batendo cabeça, né? E você encontrou uma ferramenta que te deu 70% do seu faturamento na mesma ferramenta. Então, num momento que estava todo mundo, cara, eu não sei como é que eu vou vender, não sei como é que eu vou trabalhar, você encontrou uma ferramenta que 70% do seu faturamento vindo através dela. Então, eu acho que pelo seu início ter sido dessa forma, já mudou sua cabeça totalmente, né?
Porque hoje a gente sabe que a gente tem muito representante com resistência quanto a isso, certo? Cara, não vai dar certo, acho que não dá certo, porque o meu cliente é de mais idade, ele não vai comprar. Você meio que foi forçado a fazer isso dar certo. Eu acho que assim, a gente, naquela época, 2020, a gente fala assim, pô, naquela época, mas tem só 6 anos, né? Em 2020 foi um choque de realidade para todo mundo, a gente estava aprendendo a fazer muitas coisas no mundo digital. E assim como as plataformas de comida, as plataformas de delivery, teve um aumento absurdo, o e-commerce também cresceu muito. Então a gente foi meio que impulsionado pelo e-commerce com essa plataforma. Então você falou a frase correta, a gente foi jogado de paraquedas e que deu muito certo. Então, para a Uhum, gente e da representação, era como se a gente tivesse a força de venda vezes 10. Então, a gente tinha não só o que a gente podia fazer, mas a gente tinha um sistema realmente vendendo para a gente. Então, foi realmente bem importante para o nosso negócio. E isso deu um gás para a gente acreditar no processo. Porque o que acontece? Eu já indiquei suas vendas para outros amigos representantes, já falei da plataforma B2B, mas o cara, ele não acredita. Ele, tipo assim, ele coloca o sistema lá, e aí ele não faz os passos que a gente vai falar mais à frente, né? uhum. De como você fidelizar o cliente, de como o cliente usar a plataforma, mas tem todo um passo a passo. Se você seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que dá certo. Entendeu, Irlanda? É, acho que a gente vai entrar nesse assunto ainda, mais para frente. Eu vou até antecipar uma frase que a gente vai falar lá na frente, tá? Eu já peço desculpa quando eu for repeti-la, mas não adianta você contratar um B2B, não só de suas vendas, tá? Qualquer B2B. Não adianta você contratar um B2B, colocar seus produtos lá com fotos e pronto, e achar que isso vai converter automaticamente. Quando você vai vender para alguém, eu te pergunto, Juliano, você vai fazer sua venda à moda antiga. Você simplesmente pega a sua pasta e já está vendido? Ou você tem que ir até o cliente, convencê-lo, apresentar o produto, explicar para ele o processo, mostrar os benefícios? Com B2B não seria diferente. Então não adianta você ter uma ferramenta e achar que ela vai converter sozinha. Não seria muito fácil, né? Senão o preço que eu comercializo o B2B, por exemplo, estaria muito barato. Se eu tivesse um produto que vendesse sozinho, sem o seu esforço, eu ia ter que aumentar meu preço. Concorda comigo? Não, absurdamente. Então, o que que acontece? Você está corretíssimo. O B2B, ele é um meio digital, mas que por trás tem que ter um meio humano. Então, eu sempre falo assim, se você vai implantar a plataforma no cliente, você tem que treinar o cliente. O cliente de primeiro, ele não vai chegar lá, acessar os seus produtos, ele não vai chegar lá, colocar os produtos no carrinho, não vai finalizar o pedido. Então, é como se você estivesse contratando um vendedor, é o seu preposto digital. Então, você vai ali, você treina aquela pessoa, o sistema, o cliente a usar o sistema, de forma que ele consiga fazer os pedidos, gerar os negócios e trazer esses negócios para você. Então, se você coloca lá no cliente e não tiver alimentando ele todos os dias, uma coisa que eu acho bem interessante, Ilan, não adianta contratar o B2B e você não deixar ele atualizado, com fotos, com vídeo, com todas as informações possíveis dos produtos. Por quê? Se eu entrar no B2B, por exemplo, como consumidor, eu sou cliente aqui, vou entrar no B2B, pô, a foto lá não está com boa qualidade, não tem um vídeo, não tem as informações corretas, isso não gera credibilidade. Então, a plataforma ela tem que estar com todas as fotos em alta resolução, ela tem que estar bem definida, ela tem que estar com a descrição correta, com os códigos, com preço, porque assim vai gerando confiabilidade. Então, você tem um cliente que entra, confia no processo e dá certo. Se for assim, ok, aí você avança, entendeu? E não só isso, Juliano, você já me antecipou mais ou menos um processo que você faz, que eu vou te questionar daqui a pouco, que para ser bem transparente, tá? Poucos clientes meus eu ouvi que fazem dessa forma. E eu acho que vai ser uma dica, talvez uma das nossas principais dicas aqui hoje. Mas a gente vai chegar nessa parte, tá? Tá Então, ótimo. para seguirmos, Juliana, eu queria entender de você hoje. Falamos do cenário da pandemia. Obviamente, pessoal, óbvio que aqueles números da pandemia não seriam mantidos hoje. Isso é todo mundo é inteligente o suficiente para saber que isso é inviável, tá? Estava num cenário de exceção, onde 70% das vendas dele eram através do B2B. O mundo mudou, hoje a gente já está falando, Juliana vai trazer para a gente números, praticamente números de 2025, né, Juliana? Então, um ano pós-pandemia e um ano fechado. Aproximadamente, Juliana, obviamente eu não quero saber números seus acumulados, mas proporcionalmente. O seu B2B hoje, você usa o B2B de suas vendas já há algum tempo. Ano passado, em 2025, suas vendas através do B2B foi equivalente a mais ou menos quanto percentualmente do seu faturamento? Vamos lá, Irlan. Tudo que foi gerado através do B2B, de plataforma, tudo que o cliente entrou lá e fez o pedido, representou 16,5%. 16,5% do faturamento no ano todo.
No ano todo. Então, de todos os pedidos que eu gerei, não em número de pedidos, eu estou falando de valor Sim. de valor de venda. Então, assim, 16,5% de tudo que eu vendi foi através da plataforma B2B. Para você ter uma ideia, um vendedor nosso vende em média 8%. Então, é como se eu tivesse dois vendedores. Só para você ter Dois vendedores, uma correlação do meu número, entendeu? dois vendedores através de um canal só e com um diferencial. O seu vendedor, um vendedor que vende 8% do seu faturamento, Giliana, a gente sabe que é muito difícil, claro, nunca a gente pode falar que é impossível, mas é muito difícil esse seu vendedor que vende 8% ele vender 25%, 30%. É muito improvável, pelo menos, certo? Já quando você está tratando de um canal único, um canal que você pode criar estratégia especificamente para ele, totalmente plausível você crescer esse percentual para 25%, 30%, 40%. A partir do momento que você consiga educar o seu cliente. A gente fez uma mudança agora bem importante dentro do B2B, que a gente mudou do B2B tradicional para o Rap Digital. Então, a gente veio agora, a partir de julho, a gente está 30 dias, não tem 30 dias fechado ainda que a gente está usando a plataforma nova do Rap Digital. E esse mês a gente já tem uma meta aí de chegar a 10% do nosso faturamento através do Rap Digital. Então, a nossa ideia é fazer com que o cliente ele aprenda a usar a ferramenta, né, do Rap Digital, porque a ferramenta traz alguns benefícios do que tinha o B2B, mas traz muita evolução, como o painel do cliente, coisas que a gente vai falar ali na frente. Mas o grande fundamento se a gente concentrar, ajudar o cliente e vender a ideia que o B2B ele não é porque o representante é preguiçoso, ele não é porque o representante tá fazendo corpo mole, e ele é uma ferramenta que é tipo um assistente do representante ali no cliente, para o cara consultar o preço, para o cara olhar foto, para o cara ver vídeo, para o cliente poder acessar. Eu recebo mensagem às vezes sábado, 3 da tarde, falando, Juliano, desculpa o horário, mas eu queria saber o preço do produto tal. Então, pô, no B2B não, ele entra ali com a senha dele, ele acessa e já vê os preços. É bem interessante porque a gente tem acesso à auditoria do sistema. Então a gente consegue ver ali quem acessou o sistema, o tempo que está acessando. Às vezes é domingo, eu estou lá em casa e clico lá na auditoria do sistema, pô, tem 14 clientes que acessou o B2B. Então eu vejo que tem clientes usando a plataforma. Então é bem bacana de você conseguir olhar esses dados. Então eu acredito que se você instalar o sistema, parametrizar ele com as suas informações, com as fotos que você precisa, vai acontecer. Não tenho dúvida, vai acontecer. É 1% melhor todo dia, 1% melhor todo dia, vai acontecer o resultado. Juliano, para você ver o tanto que processo é importante, né? Trazendo do que você falou. Imagina você ter uma ferramenta que dá na segunda-feira, cedo, você consegue ver os números reais que você trouxe, tá? 15 clientes acessaram o seu B2B no domingo. Qual um processo mais básico que você pode definir que com certeza vai te trazer vendas, talvez em outro cenário não traria? Para o seu vendedor, para o seu back-office, pessoal, liga ou manda uma mensagem para todos esses 15 que entraram. Porque você concorda comigo, se ele acessou o seu B2B no sábado ou no domingo, ele está com algum interesse de compra ali? Ele está com a Se ele curiosidade, acessa... ele está precisando de Sim. informação do produto, então, claro que se você ligar para ele, não precisa nem falar que ele acessou o site, pode ligar para ele e perguntar que automaticamente ele vai trazer a demanda para você, isso é fato. São benefícios colaterais. É um benefício que esse cliente ele não te mandou um WhatsApp, ele não te mandou nada, ou seja, ele não te acionou de fato, porque talvez ele não quis decidir na hora, mas você recebeu essa informação de alguma forma. A ferramenta te possibilitou essa informação e aí você já consegue acionar esse cliente e aí dá andamento. E aí a gente entra em outro ponto que eu queria ouvir de você, que eu quero trazer para todo mundo, que eu achei muito interessante, é o que eu citei lá atrás, como funciona muitas vezes o seu processo de venda no B2B, Juliana? Eu queria que você trouxesse isso, porque não é simplesmente o cliente entrar e comprar. Você tem um processo hoje bem definido, que eu achei muito interessante, eu quero que todo mundo ouça. Então vamos lá. Como que funciona? Tem muitas pessoas do meu time aqui, posso ver aqui a Ainá, tem a Amanda, então a gente tem um processo aqui internamente de como que funciona. Primeiro, vamos falar de prospecção. Quando a gente está prospectando um cliente, que seja um cliente de uma cidade grande, pequena, qualquer tipo de cliente. Então a gente se apresenta, fala que é da empresa G Mais Representações, que representamos os produtos do nosso mix. E aí, temos um cadastro básico para o cliente, que é o CNPJ, o e-mail, o telefone. Cadastramos o cliente na nossa plataforma B2B, ali geramos um link e
damos o acesso para ele. Automaticamente, quando esse cliente acessa o B2B, a gente já está do lado dele ali, explicando para ele como que funciona, como que ele consegue ver o preço, se ele conseguiu acessar, a gente já consegue pela auditoria aqui também saber se ele já está dentro da plataforma. Então, a gente chama de berçário. Quando o cliente entra, é tipo como se fosse aqui no funil de vendas, aqui, tipo, nosso primeiro contato, nosso lead, a gente está o tempo todo ali cuidando dele para que ele aprenda. Geralmente, só a partir do quarto negócio, Irlan, só a partir do quarto negócio é que o cliente começa a usar a plataforma sozinho. O primeiro, o segundo e o terceiro negócio é berçário. Você está ali acompanhando o cliente, ensinando como fazer, o cara tem dúvida, o preço é com IPI ou sem IPI, o preço tem ICMS ou não tem ICMS. Lembrando que o B2B, lembra que eu falei lá atrás? Ele é uma ferramenta de assistência, ele não é uma ferramenta de venda. Todo orçamento que o cliente faz no B2B, que cai para a gente na aba orçamentos do sistema, aqui na aba orçamentos do sistema, a gente liga para o cliente. Pô, vem cá, o senhor comprou aqui a voltagem 220, está correta? É 220 mesmo? Ou o senhor comprou 20, pô, esse produto aqui não tem esse giro, de repente não seria 2, isso não tem um zero a mais, por quê? Porque o cara criando credibilidade com a gente. Então, o senhor comprou esse produto aqui, mas eu vejo que tem um outro que comunica tão bem quanto ele, então vamos colocar ele, então o cara acrescenta. Geralmente, os pedidos que os clientes fazem no B2B, a gente consegue sempre agregar outros produtos. Então, não tenho esse número exato para te falar, não, é 50%, é 70% dos pedidos, mas sempre a gente consegue agregar. E a gente trabalha para fazer isso dessa forma, para que a gente consiga treinar o cara, para que o cliente consiga ter esse acompanhamento e sentir segurança, Ilan. Entendi. Então vamos lá. Duas coisas muito, muito, muito importantes que você trouxe aqui. Primeiro, você não deixa aquela venda que chegou lá através do B2B correr solta. Chegou a venda, você ainda faz um trabalho, você ainda tem um trabalho interno, ou o próprio vendedor, que você não. O fato de ter B2B não significa que você não precise tirar o seu preposto ou o vendedor interno desse ciclo. Eu queria fazer só um comentário aqui, sem quebrar o seu Sim, raciocínio. claro. Você falou um negócio bem importante, né? Tirar do vendedor. Eu tinha um preconceito aqui com os vendedores interno, externo, tipo assim, não vou colocar a senha no cliente porque o cliente vai comprar, daqui a pouco não vai precisar mais de mim aqui. Então, tipo assim, não vou, tipo. Então, o que a gente fez aqui internamente, que eu acho que é uma coisa bem importante, é você. O cliente comprou pelo B2B, a venda vai para o vendedor, então assim, a venda é do vendedor, então não é uma venda do escritório. Então a gente tratou aqui internamente que o cliente ele tem a opção de comprar, tipo como se fosse um minicheiro, ele compra lá no vendedor na porta que o vendedor está batendo lá, ele compra em casa, ele compra no trabalho, onde ele está ali, ele pode fazer a compra, mas a venda ela vai para o vendedor. Então quando você quebra esse ponto, quando você fala para o vendedor, isso aqui é uma ferramenta para te ajudar, é o teu assistente, aí sim, aí os negócios acontecem, entendeu? Pessoal, vamos falar aqui da vida real, tá? A gente sabe que existem cenários hipotéticos muito bonitos, o mundo real, o mundo de Poliana, que muita gente cita, é muito bonito. Mas vamos falar da vida real, que é isso que você trouxe agora, Juliana. Eu quero ser transparente com todo mundo aqui. Pessoal, o que eu vou falar agora serve para vocês, como escritório de representação com equipe de vendas. Então, você tem um vendedor, você tem um preposto, serve para vocês. Mas eu quero que vocês se imaginem também que isso serve para a indústria, para com vocês, tá? Ou seja, a representada de vocês e vocês sendo o vendedor dessa representada. Se a representada ou vocês, como escritório, colocarem uma ferramenta que vá substituir o vendedor, ou seja, eu vendo para o Giliano. A partir de agora, a minha representada liberou um e-commerce B2B que o Giliano pode comprar por lá e vai me tirar do cenário. Ok? Vamos imaginar esse cenário, que é um cenário muito comum que a gente tem visto. Vocês sabem disso melhor do que eu. Vocês vão ajudar na adoção dessa ferramenta? Alguém aqui. A resposta é bem óbvia, né? Vocês vão ser os primeiros a sabotar essa ferramenta. Gente, vamos ser transparentes. A gente está falando aqui, todos nós somos adultos e a gente está no mercado aqui. Quem tem menos tempo deve ter uns 10 anos. Vocês vão ser os primeiros a sabotar essa ferramenta. Se da representada para com vocês isso acontece, por que isso não aconteceria de vocês para o preposto, ou de vocês para o vendedor interno, ou de vocês para um vendedor CLT que vocês tenham? Se vocês sentem essa dor vindo da representada, de vocês para os seus vendedores vai acontecer a mesma coisa. Então, isso que o Giliano trouxe é muito importante, e o Suas Vendas, o representante digital, já nasceu com essa possibilidade. Nós não tomamos essa decisão por você. Essa decisão é de vocês, é uma decisão gerencial da empresa de vocês. Mas, Suas Vendas possibilita que você deixe isso habilitado. Ou seja, a mesma venda sendo através do representante digital,
mesmo a venda sendo através de suas vendas shop, que é o nosso outro e-commerce B2B, você consegue deixar que ela ainda seja vinculada à carteira do vendedor. Ou seja, você está abrindo um canal a mais de venda, possibilitando ter vendas no final de semana como um todo, mas o seu vendedor, o seu preposto, o seu vendedor interno, ele vira um influenciador para que essa ferramenta engrene. Ele quer que isso funcione também, porque você está ajudando a vender. Você está o ajudando a vender, você não está substituindo esse vendedor, tá? Fica essa reflexão. Cada um, obviamente, pensa melhor no seu negócio. Meu Vocês amigo, sabem as dores que esse vocês assunto têm. ainda Vocês tá sabem em. as dores que vocês têm, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês, tá? Beleza? Então, isso que você trouxe é muito, muito importante, Juliano. Esse processo de você deixar o seu vendedor ainda no ciclo, você não tirou ele do negócio, o seu vendedor continua no ciclo, tá? E você tratar toda venda que chegou ainda caso a caso. Chegou uma venda do B2B, você analisa essa venda, entra em contato com o cliente, você consegue fazer um incremento dessa venda. Nossa, eu percebi que você comprou 10 unidades dessa aqui, ó. Eu tô com uma promoção rodando que se você comprar 15 em vez de 10, eu consigo reduzir seu preço. A gente está com uma outra campanha rodando de tal situação. Então você consegue aumentar esse seu. A venda do B2B ela vira só o início, digamos assim, né? É só o pontapé inicial. Ilan, a gente teve algumas situações no meio do caminho que a gente foi aprendendo aqui meio que fazendo testes. Então, por exemplo, a gente teve situações que a gente já pegou campanhas de fábricas aqui e a gente colocou, ó, tem 5%, mas é só no B2B. Então, para forçar o cliente a entrar lá no B2B e fazer aquela compra através do B2B, ó, se comprar com a gente, não, mas se você usar o B2B, você tem 5%, starta lá 5% de desconto. Então, a gente acabou induzindo alguns clientes quando a gente queria fazer mais cadastro no B2B. A gente já teve várias situações que a gente induziu o cliente a usar a plataforma. Então, isso que você falou é bem importante. Então, deixa eu te perguntar isso então. Então já vamos aproveitar essa deixa, que seria uma dúvida minha para você, tá, Giliano? Que é, qual foi, já que você está nesse sucesso, você já tem 5 anos, 6 anos trabalhando com B2B e com a gente aqui, tem muita gente que está querendo começar agora, ou começou e ainda está em marcha lenta, está querendo engrenar a parte do B2B. O que você daria de dica para a gente, Juliano, de incrementar, de conseguir levar o seu cliente para o B2B? Aquele cliente que às vezes demonstrou uma certa dificuldade, o cliente, Ilan, eu contratei, isso são casos reais, tá? Ilan, contratei o B2B com vocês, só que daqui a 3, 4 meses eu vou cancelar. Não, meu cliente não comprou. Meu cliente não quis a ferramenta. O que você fala para esse pessoal que está tentando, sabe que funciona, mas não consegue colocar na sua representação? Como não. levar esse cliente da venda antiga para a venda via B2B? Irlan, no nosso segmento, principalmente de móveis eletrodomésticos aqui, e como tem outros segmentos, o cliente ele é muito tradicional ainda. Então, o cliente ele é muito aquele cliente que está sentado atrás da mesinha dele ali, quer, às vezes, receber o bloco de pedido. O cliente é muito tradicional. Então, e às vezes você tem cliente de várias gerações. Então, você tem um cara que é mais tecnológico, pô, esse cara tem uma ascensão a vir para o negócio muito fácil. Então, você tem você tem o cara que é avesso à tecnologia. Pô, esquece esse cara, não adianta. Então, assim, não adianta você perder tempo em um cliente, às vezes, que você entende que ele não tem o computador ali na mesa dele, que ele tem dificuldade de acessar o celular. Então, assim, às vezes, quando você tem um cliente nesse perfil, você vai gastar muita energia e você não vai conseguir alcançar o resultado. O cara, às vezes, fala assim, não, eu não compro por televendas, eu não compro digitalmente. Ok, respeita o seu cliente, faça o trabalho com ele como você deve ser feito, mas só que existe uma gama de cliente muito grande que você consegue desenvolver o trabalho. Então, assim, a primeira dica que eu dou quando o vendedor, o preposto, chegar no cliente, é entender o seguinte: qual que é o perfil desse cliente aqui? Como que eu posso ajudá-lo a usar a plataforma? Então, assim, vou aqui fazer um teste com ele, vou aqui pegar o cliente, vou criar a senha com ele junto, vou acessar, vou mostrar como que entra aqui no celular, vou mostrar como que entra aqui no computador. Por quê? Porque quando você mostra isso para o seu cliente, o cliente sente confiança. Então, assim, igual você falou lá atrás, lá no início, só colocar o sistema bonitinho lá, com todas as fotos, descrições, mesmo que tenha todos os vídeos, todas as informações, não é um sinônimo de sucesso. É tanto que, assim, eu já indiquei as suas vendas para amigos aqui que colocaram e não rodou. O sistema, o cara tentou e não foi. Então, eu acredito, no meu entendimento, que, primeiro, tem que ter ações para o cliente ir nas suas vendas. Lá no B2B comprar promoções, mostrar para o cara que faz sentido ele comprar lá.
induzir o cliente, treinar o cliente para ele comprar através do B2B. E uma dica que eu sempre dou é o seguinte: quando o cara te pergunta o preço de um produto, eu quero saber o preço dessa cozinha, quero saber o preço dessa calça, dessa camisa, desse produto, desse capacete. Então, quando o cliente perguntar o preço, aí, o que a gente vai fazer? Quando o cliente perguntar o preço, a gente vai dar o link para o cliente e aí o cliente já vai acessar direto no link. Então você tem essa facilidade de falar, meu cliente, olha aí através desse link. Por quê? Porque ele olhando através desse link, ele já vai ver todos os preços. E na plataforma é legal porque a gente consegue habilitar o preço por cliente. Então é muito legal Uhum. falar nisso. Por exemplo, o seu Francisco, ele tem o preço de 250, mas para o Joaquim, o preço é 261. Então você consegue colocar o preço do seu Francisco por 250, para o Joaquim 261. Então, dentro da plataforma, a gente consegue padronizar os preços para cada cliente. Porque tem cliente que tem verba de propaganda, tem cliente que tem VPC, tem cliente que tem acordos comerciais. Então, você consegue fazer isso. Tem cliente que tem volume, aí esse cara compra acima de 100 peças, então o preço é X. O cara que compra 1.000 peças é Y. Então, você consegue padronizar isso dentro da plataforma. Então, é muito importante essas dicas. A principal que eu dou é treinamento. Se você consegue treinar o seu cliente ali, na frente com o cliente, face a face, tô ali, meu cliente, vem cá, pega o celular aí, deixa eu te ensinar aqui, deixa eu cadastrar a sua senha, deixa eu mostrar como é que usa. Cara, você vai ter sucesso, não tem jeito. O sucesso é inevitável quando você treina o cliente. É aquilo que eu falei e que eu ia antecipei que eu ia repetir, né? Não adianta você só ter a ferramenta e achar que ela vai performar por conta própria. Então, esse cenário que você trouxe, Ilan, eu sento com o cliente e mostro para ele que eu tenho uma ferramenta nova, faço junto com ele. E outra coisa que eu falei que você comentou ainda há pouco, que eu achei muito interessante, é essa média de 4 vendas para o cliente depois começar a rodar sozinho. Isso é bem interessante, tá? Isso, e ouço pouca gente falando também, Juliana. Então, mesmo o cliente contando, você está levando 4 vendas em média para ele conseguir rodar sozinho. Ou seja, pessoal, não adianta você achar que esse cliente vai comprar uma vez só e na próxima venda já vai ser lá automático. Não é automático. Leva, Não, dá. isso sim, lá, são dados bem importantes. A gente tem cliente aqui que acessou a plataforma uma, duas vezes, quando você pede para o cara acessar de novo, o cara, Juliano, esqueci a senha. Eu não. Me manda o link aí de novo. Eu não tenho mais acesso. Tipo assim, é complicado. Tipo assim, você tem várias situações que você tem que quebrar através do cliente. Então, assim, Uhum, porque o cliente, ele quer facilidade também. Ele quer perguntar, sim. qual o preço do produto X? E quer que você diga na hora o preço do produto X para o cara. Então, assim, se você tem o B2B na mão o tempo todo, o link do seu B2B, o seu catálogo digital, imagina, cara, você tem uma ferramenta que tem todos os seus produtos cadastrados, com todos os seus preços cadastrados, e que você tem essa facilidade de mostrar para o seu cliente organização, padronização, tudo que você pode oferecer para ele. Então, se você tem, nada mais justo, compartilhe com o cliente. Crie a senha do cara 10 vezes se for preciso, e esteja comunicando com o cliente 50 vezes. Então, assim, por quê? Porque aí o cara ele vai criar. Eu sempre chamo. Ele tem ele vai ser habitual para ele olhar ali, vai ser habitual para ele olhar o preço no B2B, no Rap Digital. Então, quando ele olha os preços, quando ele sente segurança, quando ele tem a segurança que ele vai fazer um pedido que não vai, que o pedido é um orçamento, não é um pedido, porque assim, lembra que a gente falou lá atrás? A gente deu um dado, vamos aumentar os orçamentos e tudo, mas na maioria das vezes o cliente faz lá, eu quero 10 produtos X. Chega aqui, a gente só confirma com o cliente, meu cliente, segue o orçamento que você fez aqui no nosso B2B. Ok, o cara, não, só é isso mesmo, tal, a gente efetiva e tchau, porque a gente entende que tem cliente que não quer também encheção de saco, ele quer fazer o negócio Sim. dele e quer que o negócio rode. Então, assim, se ele está fazendo no B2B, às vezes, ele quer ganhar tempo, ele quer ter praticidade. Então, se a praticidade, a gente entendeu o perfil desse cliente, se ele foi lá, comprou 10 laranjas, e a gente chegar, não, vamos colocar 10 maçãs, 15 peras. Não, não. Cara, o cara comprou 10 maçãs, a gente já entendeu que é um cara dinâmico, rápido, objetivo, ele já sabe o que ele quer comprar, ok. Transforma em pedido, manda pro cara, o prazo é esse. Outra coisa, detalhe importantíssimo. Na ferramenta digital, a gente tem que ter um sentimento da parte humana de conferência. Por quê? Porque o cara fez o pedido lá. Ele não colocou o prazo, às vezes, de pagamento, ele não colocou o transporte. Ele só escolheu os produtos com os preços. Então, cabe a gente, como vendedor, na hora de mandar o orçamento para efetivar em pedido, perguntar, estou colocando pela transportadora X, eu estou colocando no prazo de 30, 60 e 90, conforme o senhor pediu aqui, ok? Posso seguir dessa forma? Pode. Transforma para pedido, manda para o cliente, ok. Então, se você faz... Erros de quantidade que você citou, Giliano. Você falou, Ilan, às vezes é um produto que eu tenho um ticket médio alto e esse cliente nunca comprou mais de 4 de uma vez. Chega um pedido aqui de 20 para mim no B2B.
eu vou já efetivar esse pedido e mandar? Não, o que que você falou para mim nesses casos que você faz? Você entra em contato com ele e fala, fulano, não era dois que você queria digitar, por acaso? Chegou 20 aqui. Não, são só dois. Não, vamos aproveitar e levar alguma outra coisa. Eu citei o caso aqui antes do Da 220, voltagem, da da voltagem, da voltagem, né? quantidade. Imagina que o cara tem na cidade dele a voltagem é 220. Se ele comprar um produto 127 e a gente mandar o produto para ele, que chega lá 127, ele não vai querer saber, eu comprei no B2B, não, não, não. Ele vai, comprei aqui, devolvo, eu não vou querer esse produto aqui, não vai ter função para mim aqui 127. Então, assim, aí o representante vai falar, não, você comprou na plataforma, tal, você se vira com o seu produto que você... Não, aí imagina isso aí, o cara nunca mais vai entrar na plataforma. Ele nunca mais vai comprar lá. Por quê? Imagina o prejuízo que ele vai ter com aquilo, não vai ter como vender, fazer uma devolução. Então, quando o pedido chega no escritório, você tem que ter um filtro e ter uma cautela para tratar esse pedido. Então, 20 peças de um produto que não tem um giro adequado, por que eu vou mandar 20 para o cliente? Pô, a gente quer vender, está na ansiedade da venda. Mas a venda ela é crescente e esse cliente é seu cliente hoje e daqui a 20, 30 anos. Então, se o cara comprou 20 e você entende que não tem a performance, às vezes é 2. Liga pro cara, amigão, não era 2, você colocou 20? E aí você vai construindo esse relacionamento. O B2B também é relacionamento. Por mais que seja uma ferramenta digital, que seja um rap digital, mas o cara ele tem que se relacionar com a plataforma. O relacionamento de confiança com o negócio. Por que a gente vê grandes plays do mercado aí vendendo muito mais que outros plays? Porque os caras estão cada vez mais fáceis, a logística está cada vez mais rápida, tudo está dessa forma. Então, eu tenho um sentimento que se existir uma parte humana por trás do digital, vai funcionar muito. E vai funcionar com a praticidade que dá muito certo. Então, quando uma vez, o Vitor estava olhando os dados, ele olhou os dados que a gente estava fazendo lá no B2B, ele falou, caraca, Juliano, vocês estão performando muito bem aqui no B2B. E a gente estava conversando, compartilhei algumas coisas com ele. Eu falei, Vitor, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está construindo, não é a ferramenta que está construindo. Pega essa ferramenta e coloca lá para rodar, que ela não vai rodar. É um carro sem pneu. Tipo assim, a parte humana é o pneu do carro. Só vai rodar se você estiver ali fazendo as coisas acontecerem, entendeu? Entendi. Perfeitamente, perfeitamente. Concordo plenamente com essa mentalidade de vocês, Juliano. Então, outro cenário que eu acho que também serve como uma dica para o pessoal, e isso é uma coisa que nós sempre trazemos aqui, é muitas vezes, qual é o benefício do seu. Se o seu cliente está acostumado com você toda semana, a cada 15 dias, sentar do lado dele, tirar o pedido para ele ali fácil. Muitas vezes, uma dica é você conseguir oferecer algum benefício para ele comprar pelo B2B. Então, é você ter alguma, não sei, um desconto diferenciado ali no B2B, o que você até usou como exemplo, que a sua própria representada trouxe para você. Uma condição de pagamento, talvez seja uma condição de pagamento que você já tenha, 30, 60, 90. Mas você trabalhar num determinado período, para quem for comprar através do B2B, consegue até 120. Então, são situações que façam sentido para o cliente comprar por lá. Não só comprar por comprar. Não comprar porque o cliente não tem impressão que você está tentando implementar esse B2B lá para ele porque você é preguiçoso, você não quer visitá-lo. A sua intenção não é levar essa mensagem para o cliente. Você está tentando levar um benefício para ele, uma praticidade, aí uma condição de um desconto diferenciado, uma condição de pagamento diferenciado, uma praticidade dele conseguir olhar seu preço diferenciado, correto, Juliano? Correto. E vou te dar um exemplo, uma outra situação aqui. Imagina um cenário que tem um representante que tem 10 marcas lá, que ele já não consegue pegar mais nenhuma pasta, e aí uma fábrica procura ele para ser representante, e aí ele é abertamente, igual eu fiz isso. Tipo assim, vamos lá, ó, eu não consigo representar, meu time não consegue atender, mas vamos colocar essa pasta aqui no B2B, e o cara, como que funciona? Não, eu tenho uma plataforma aqui, a gente vai colocar essa pasta aqui, a gente vai oferecer para os nossos clientes, vamos treinar, os clientes vão olhar e comprar. Teve mês que a gente performou aqui na pasta incrivelmente só digital. Então imagina você ter uma pasta ali que de comum acordo com a indústria, ela não tinha outro representante, que você pode fazer isso também. Então, existem inúmeras oportunidades, que seja um desconto, que seja uma ação, que seja tudo que você for colocar para impulsionar o negócio, funciona, Irlan. No início, não vai funcionar, cara. Eu dei um exemplo claro, tipo assim, ó, a água fervente, ela, a gente fala assim, que ela amolece a banana, endurece o ovo. Então, assim, cara, a diferença é o que está por trás do negócio. Então, assim, é a mesma água fervente. Imagina que o B2B é a água fervente para o negócio. Ela vai
pessoas que têm, sei lá, vai ter mente que vai endurecer e vai ter mente que vai amolecer. Então é o que você produz, é o que você trabalha para fazer a coisa dar certo. Então, eu acredito que é isso. Se tiver acompanhamento, voa, entendeu? Boa, 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 muito, muito interessante. Juliano, eu quero aproveitar então algumas novidades que nós estamos no representante digital, tá? E eu A gente fiquei, tem, só para quebrar, eu fiquei mega curioso, porque assim, eu tô sabendo que tem coisa que eu não tô usando ainda, eu já tô louco para colocar aqui na plataforma. E assim, mas até antes de você falar das novidades, eu queria até te pedir, eu não comentei isso, cara, qual foi o grande diferencial do B2B pro rap digital aqui no meu negócio? Que eu queria te falar, Irlan. boa, O que o cliente mais gostou foi a questão do painel do cliente, que nós não tínhamos no B2B antigo, dos suas vendas. Quando a gente trouxe o Rap Digital novo, eu até estava comentando com o meu time, galera, olha só, o cliente tanto faz o vendedor fazer o pedido no celular, no aplicativo, no Rap Digital, os pedidos vão estar em um único local onde o cliente pode imprimir, mandar pelo WhatsApp, mandar por e-mail. Então, esse painel do cliente foi um golaço para suas vendas e o Rap Digital já tem esse painel que o cliente pode dar um clique na conta dele, logou e ele vai ter acesso ao histórico de tudo que ele movimentou nas suas vendas, com status de faturado, com status de transmitido. Então, isso é muito legal, a gente está usando muito já nesses 20 dias. E assim, eu acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, de repente até demonstrar, mas eu tô louco para conhecer essas novidades aí, que eu sei que tem muita coisa boa chegando. bacana, bacana. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo com vocês para mostrar justamente duas novidades. A gente está com muita coisa nova, tá? A ferramenta ela tá crescendo bastante, mas eu já quero mostrar essas duas ferramentas. São coisas que saíram do forno agora. Até você que está usando, Giliano, não teve acesso ainda, e todo mundo que está aqui na live vai ter acesso juntamente. Deixa eu compartilhar aqui, gerar links e acessar. Então, vamos lá. Quando aparecer minha tela, confirma, por favor. Compartilhar. Apareceu minha tela para vocês? Perfeitamente, Ilan. Tá, vamos lá. Então, seguinte. Primeiro ponto. Primeiro ponto, Juliana, uma das nossas novidades. Eu estava ouvindo de muita gente, eu acho que até o Erlon Amaral comentou isso comigo em alguns anos atrás. Eu acho que tem mais gente que está aqui conversou comigo. Ilan, eu tenho um cenário específico que eu estou tendo dificuldade do meu cliente começar a usar o B2B, porque o meu cliente ele é um comprador de uma rede de clientes. Então, é uma rede de lojas de imóveis, Juliano, no seu segmento. Aqui são 8 lojas de imóveis. É o mesmo comprador, é o mesmo dono, é o filho do dono, ele compra para todas. Então, eu estou com um problema porque eu tenho que passar 8 logins para ele. Então, é uma coisa que a gente sabe que levá-lo para o B2B já tem uma barreira para levar esse comprador para o B2B. E a partir do momento que eu falo que ele vai ter 8 links, logar 8 vezes diferentes, fazer todo esse trabalho várias vezes, eu coloco mais uma barreira num processo que a gente já sabe que não é fácil. A gente já está lutando para conseguir implementar isso. E aí eu tenho mais uma barreira que eu não gostaria de ter. E aí sim, a gente acabou de lançar o processo de comprador de rede, ok? Então, quando o comprador de rede vai logar no B2B, você passa só um login e senha para ele, Juliana. Quando ele vai logar, ele consegue escolher, desde que, obviamente, ele esteja pré-configurado como comprador daquela rede, o cadastro dos seus clientes esteja vinculado e pertencem a essa mesma rede. Então, vamos falar aqui, Magaluz. Então, a rede Magaluz, o comprador é o mesmo, são 12 lojas. Nessas 12 lojas, o comprador, quando ele logar, vão aparecer as 12 lojas aqui, ele consegue escolher por qual das lojas ele está comprando nesse momento, certo? Ele escolhe por qual das lojas ele está comprando nesse momento. A partir do momento que ele está logado nessa loja, Giliano, ele tem informação de forma muito direta na tela inicial dele, consegue comprar para a filial A. Após comprar para a filial B, ele simplesmente muda a unidade que ele está realizando a compra e consegue realizar as compras aqui. E já também em conjunto o que você trouxe aí da pouco, com o painel do cliente. Você falou que é um dos principais diferenciais. Eu Ele queria já consegue. pedir uma pausa, Irlan, e Sim,
parabenizar por essa implementação. Eu tinha conversado com o Vitor lá atrás sobre isso, porque assim, imagina um cenário aqui que eu tenho um comprador de 8 lojas, cara, e aí quando eu vou mandar o link, eu tinha que mandar 8 links pro cara, o cara, ele se perdia com a senha, se perdia com os acessos, quando você colocava o e-mail já cadastrado, você tinha que criar e-mails fictícios para o cara poder acessar, então assim, isso aí é um golaço, é uma implementação que já está rodando, já está funcionando ou não? Já tá rodando, tá? Vou terminar de confirmar com o meu desenvolvimento aqui, mas se não estiver rodando, isso amanhã já tá rodando, tá? Já tá pronto, a gente já testamos. E para quem quiser usar, para quem já estiver usando, a gente já consegue passar, tá? Beleza, Então, beleza. multicomprador, comprador multicliente. Então não tem problema, ele consegue mudar aqui. Aquilo que você trouxe, Giliano, do painel do cliente, que você falou que foi um dos principais diferenciais vindo do nosso B2B antigo, que a gente tem em tela agora. Então, eu, como comprador, eu estou vendo os dados da minha filial 1, certo? Consigo acessar quais foram minhas últimas compras, em que status estão essas compras, se essa compra foi faturada, se ela não foi. Consigo visualizar minha compra novamente, consigo realizar algumas outras ações, consigo verificar se eu tenho títulos, desculpa, se eu tenho títulos em abertos, pendentes, se for o caso da sua representação, fazer esse controle ou não, tá? Então, eu consigo ter isso para todas as minhas E você, e, você falou, empresas. e você falou um dado ali que duplicar também o pedido, né? O cara já fez um pedido, é um pedido que ele compra constantemente, ele chega ali, só duplica, nem um clique, tchau, e o pedido já vai cair no sistema, né? Minha compra recorrente que eu faço com você, Juliano, por exemplo, uma vez por semana. É uma compra Exatamente. recorrente. Eu posso simplesmente comprar novamente. Essa compra novamente eu ainda consigo editá-la, porque quando eu faço isso, nada mais é do que eu preencho o carrinho, ok? Se eu preenchi o carrinho, eu posso adicionar mais coisas. Então eu posso usar só como rascunho. Então tá aqui. Usei minha última compra como parâmetro, mas aqui nada impede que eu possa editá-la ou que eu possa acrescentar mais coisas. Então aqui, ó, usei ela como parâmetro, mas eu não vou comprar 34, vou comprar só 32. Então eu posso realizar algumas edições, certo? Essa é uma das novidades. E a outra novidade, essa que eu nem comentei com você, Guilherme, e essa aqui eu acho que vai chamar a sua atenção também. Deixa eu só tirar isso aqui da tela porque está me atrapalhando. Ok. Vamos lá. Essa compra recorrente a gente já tá usando aqui, né? Tá muito legal mesmo. E a outra novidade, isso é uma coisa que eu escuto frequentemente, Juliana, em eventos, quando eu vou conversar com o Erlo Amaral, quando eu vou conversar com o Eric Mello, quando eu vou conversar com a Ellen Catarim, todo mundo sempre passa isso para mim como feedback. Giancarlo de Mato Grosso, nossos parceiros. Irlan, o B2B é bacana, ele é bonito, ele é chamativo, eu consigo expor a parte de fotos lá, tudo isso é muito bom. Porém, Porém, os meus clientes não usam porque eles falam que é difícil acessar. Eles não têm acesso ao e-mail, por exemplo. Eles perdem o e-mail no momento de acessar. O meu cliente fala que é difícil acessar, apesar do que a gente está falando, que é só um e-mail e senha. Só que a gente tem que ouvir o que o cliente fala. Eu, como fiz o programa, eu estou vendendo o meu programa, para mim é fácil. Mas não adianta, se o meu cliente fala que não é fácil, não adianta eu teimar com ele. Eu tenho que pensar alguma forma de atender essa demanda dele. E a gente quebrou bastante a cabeça, confesso. A gente bateu muito a cabeça de como a gente poderia solucionar. E a gente chegou numa solução que nós chamamos de link mágico. O que é o link mágico, Giliano? Dentro das suas vendas, você tem a sua carteira de contatos, que são os compradores, correto? Esses contatos estão vinculados aos seus clientes. E você define o seguinte, Ilan, a Cláudia que está aqui, ela tem dificuldade de ter esse acesso. Só que ela quer acessar. Se eu mandar o link para ela, ela acessa. Só que se eu mandar o link, aí eu mando o e-mail, eu mando a senha. Quando ela vai acessar de novo no outro dia, ela não tem a senha. Como que eu consigo deixá-la acessar de forma segura, tá? Eu não poderia deixar aberto, senão o Giliano conseguiria acessar o B2B da Cláudia, comprar com a carteira, ver os preços dela, ver o preço da tabela de preço dela, ela não poderia. Eu não posso abrir isso. Então eu tenho que ter um equilíbrio, segurança e praticidade. Isso onde surgiu o link mágico. O que é o link mágico, Juliano? Nada mais é do que eu, dentro do sistema, gerar um link para a Cláudia. Primeiro, eu escolho qual é o meu B2B, correto? Escolho o meu B2B. E eu consigo gerar o link, eu tenho duas opções de gerar esse link para ela. Ou esse link vai durar 24 horas, onde ela não vai precisar logar, Juliano. Quando você passar o link e ela acessar, ela já vai cair logada na conta dela. E esse link vai durar 24 horas
pelo mesmo link ela consegue entrar, comprar, certo? Ou eu posso, inclusive, gerar um link de acesso único. Esse link, você vai mandar esse link para ela vai clicar no link, abriu a loja, logado na conta dela, com todos os parâmetros de segurança que ela já tem. Consegue comprar, consegue fazer o que ela quiser. Saiu desse link, esse link ele não existe mais. Esse link ele se autodestruiu. É um link de uso único ou eu posso deixar com 24 horas. Quando você gera esse link, você pode mandar pelo WhatsApp para sua cliente, mas nesse nosso caso aqui, eu vou. Um minutinho só. Eu vou acessar pelo link da Cláudia. E ele vai carregar o seu B2B da loja que você definiu, já logado, olha aqui no topo da conta. Sim, tô vendo perfeitamente. Já logado com uma cloud, com ela tendo todos os acessos do B2B normais, como se ela tivesse entrado com e-mail e senha. Então, por aquele meu cliente, falei, Lan, não tem como, o meu cliente não acessa. Ah, não, mas é só e-mail e senha. Não, não tem jeito, ele não acessa. O e-mail, a senha chega no e-mail dele. Ele fala que ele nem tem acesso a esse e-mail mais. Aí eu peço para o cliente entrar no e-mail dele para pegar a senha. O meu cliente já fala que não vai comprar comigo mais, que eu estou dificultando para ele. Acabou esse problema. Você, contato, seleciona quem é o seu contato, manda o link para ele. Ele está com esse acesso liberado já para isso. Esse é o nosso link mágico, Giliano. Ilan, então você falou aí de 3 big novidades, né? Que é o link mágico que vocês estão lançando, que é o multi-comprador de redes ali, né? O comprador de redes que pode comprar de redes, e a questão também de você poder fazer essa compra recorrente, é isso? Isso mesmo. Isso Não. mesmo. Então eu consigo fazer essa compra recorrente. Eu tenho algumas novidades. Hoje nós não tínhamos. Hoje a gente consegue o seu cliente das suas representadas. A partir do momento que você tiver no link da representada, você clica no link da sua representada, já filtra o catálogo daquela representada para o seu cliente, facilita mais. Foi sugestão de clientes nossos também. Antes não fazia, o B2B não fazia, agora nós fazemos. A parte de visual, de cores do representante digital, esse layout você consegue personalizar também, então você consegue colocar na cor que tem a sua representação. Ilan, minha representação ela é roxa. Toda minha identidade visual é roxa. Você consegue fazer isso aqui também, tá? Ele possibilita isso para você também. Então, eram essas duas novidades que eu queria trazer para vocês hoje. A gente tem bastante coisa, tá, Juliana? Mas senão o nosso tempo a gente não consegue cumprir o combinado com nossos ouvintes, certo? Não, perfeito, perfeito. Não, eu acredito O assim que você achou dessas novidades? quando implementar essas novidades aí, eu quero ser o primeiro a usar, porque essa questão do link mágico vai ajudar bastante aqui dentro da operação, muito, muito, muito. E a questão de redes, cara, é uma coisa que a gente está ansiando aqui já há muito tempo, porque a gente vai acabar aqui com um cliente que compra para duas, três razões, ele poder ter no painel do cliente ali, ele poder acessar isso de forma correta. Então, acho que vale super a pena. Muito Então bom, faz sentido. muito Então faz sentido. sentido isso. Muito, muito, muito sentido. Acho que vai ser. Eu tô vendo até o Valmor falando aí que gostou, porque tem muitos clientes que são travados, então concordo com o Valmor, é verdade mesmo. Quando você mandar o Uhum. link, o cara já acessa com preço, vai ser bem, bem disruptivo isso aí. Muito legal. Isso foi demanda, Giliano, que a gente ouviu ao vivo, tá? Eu e o Vitor, nós participando de feiras, a gente sempre vai, visita nossos clientes, a gente gosta de estar cara a cara com o cliente, né? Ouvindo o que os clientes têm para fazer para a gente. Claro que a gente às vezes não faz tudo que nós gostaríamos, mas muita coisa do que a gente escuta ao vivo, dessas sugestões, a gente sempre tenta implementar. E isso foi uma solicitação direta de vocês. Ouvimos o que vocês gostariam e implementamos, tá? Não, bacana. Juliana, Assim, ó, a gente falou de bastante coisa. E quando a gente fala de muitas coisas, a gente tem que fazer um resumo, assim, do que realmente é importante sim. pro dia a dia do representante. Porque qual é o próximo passo agora? Ah, eu quero colocar o B2B aqui na minha empresa, eu quero colocar um rap digital para começar a rodar, para mim ter essa ferramenta. Então, assim, primeiro, eu quero me colocar à disposição. Se algum representante tiver alguma dúvida, Ilan, você pode até compartilhar o meu número aí no chat para eles entrarem. Bacana. Posso dar dica. A gente acha que quando a gente divide, a gente multiplica. Então, assim, eu estou inteiramente à disposição para poder dar algumas dicas pessoalmente. Acho que isso funciona. Queria falar para quem entrou depois, ou para quem está aqui desde o início, reforçar alguns números. Hoje, o Rap Digital, a gente tem uma meta de chegar aí a 20% do nosso negócio. Então, a gente quer que, através da ferramenta digital, essas vendas sejam em torno de 20%. Então,
não adianta você colocar o rap digital e não treinar o cliente, tem que treinar o cliente, tem que incentivar o cliente a comprar, tem que fazer ações, tem que dar desconto, tem que ir para cima do cliente. O cliente só compra sozinho, a partir da quarta compra. O cliente e tem que criar afinidade, tem que criar relacionamento com a plataforma, e esse relacionamento demora um pouco, às vezes é 2, 3 meses, e você tem que nutrir esse relacionamento o tempo todo, tem que estar o tempo todo nutrindo esse relacionamento. Então, acho que isso é bem, bem importante para o negócio. O B2B ele tem que estar usual, de forma que as fotos estejam nítidas, fotos com boas resoluções, que estejam vídeos, as descrições e preços têm que estar corretas. Um detalhe bem interessante, para quem acha que é bicho de sete cabeças, quando você coloca a foto no sistema, que você cria o rap digital, todas as fotos já vão para lá automática, todas as descrições já vão para lá, você não tem que fazer um retrabalho. Então, assim, você faz somente uma vez um cadastro bem feito do produto e tudo está resolvido. Então, você não tem que ficar alimentando mais nada, porque é um copia e cola. O sistema já te ajuda com essas informações. Você tem a segurança do cliente ter um painel dentro da plataforma e poder olhar as últimas compras, o histórico, o status de pedido, e tudo que isso realmente funciona dentro da operação. E, Irlan, a gente é muito feliz com a plataforma, a gente agradece as suas vendas por tudo que as suas vendas vem fazendo por essa ferramenta, que eu acho pode ajudar o vendedor, né? Eu sempre falo que se existe uma lâmpada aqui que está me iluminando, se existe uma cadeira que eu estou sentando, é porque um vendedor foi lá e vendeu. Então, assim, nós somos o que move esse país, porque é a gente que faz as vendas, a gente que faz o negócio acontecer. Então, a gente tem que estar antenado. Eu falei para o Vitor na última reunião que a gente tem que estar um passo à frente do nosso cliente, um passo à frente. Para estar um passo à frente, a gente precisa de tecnologia. E a gente está numa era de inteligência artificial, a gente está numa era de muitas coisas, cara. Então, assim, tá evoluindo para tudo ficar mais fácil. E isso ajuda a gente, porque, assim, imagina, o cara tá falando lá de cloud, tá falando de várias situações que estão acontecendo no mercado, e a gente está falando ainda de rap digital, coisa que já aconteceu há 10 anos atrás, de B2B que empresas já fazem há 10 anos. Mas se a gente introduzir agora, eu tenho certeza que esse caminho ele é bem importante para o negócio. E, e é isso. Eu quero agradecer a participação de todos. Queria deixar, Irlan, aí, se alguém tiver alguma dúvida no chat ou até quiser abrir aí o microfone aí para a gente, eu estou inteiramente à disposição. Você também falou que ia ter uma super promoção aí, a gente está um pouco aguardando aqui para ver se esse desconto vai rolar até para a gente aqui, tá? Que aí, vamos, 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 vamos aproveitar. vamos trazer, vou trazer aqui uma diferenciação que nós trouxemos para essa live, tá, Juliano? Então, para auxiliar nessa transição de muita gente que está pensando, nós sabemos que são dois principais motivos, tá? A gente sabe que o mercado está bem difícil, então a gente sabe que os representantes estão pensando 2, 3, 10 vezes antes de fazer algum investimento, e a gente entende isso perfeitamente. Então, e o segundo eu vou receber um treinamento disso, eu vou conseguir implementar isso na minha empresa. Então, nós estamos trazendo educação. Primeiro, trazendo quem opera de fato, na prática, que é você, que é esse caso, temos alguns outros parceiros que a gente sempre está trazendo novidades. Segundo, promoção para quem participou da live, para quem está inscrito na live. Nós vamos distribuir gratuitamente, tá? Vocês sabem que os treinamentos de suas vendas, eles são pagos, né? Nós temos treinamentos, cobramos por esses treinamentos, mas para quem está aqui na live, nós estamos terminando de lançar na próxima semana um treinamento específico para implementação e start do representante digital. Então, para que, caso a gente tem essa live com dicas, com práticas, e a gente vai ter um treinamento de parte de configuração. Então, como você faz aquelas configurações que nós mostramos, como eu configuro o link mágico, como eu configuro rede de clientes para habilitar multicomprador. Nós vamos disponibilizar gratuitamente esse treinamento para todo mundo que está aqui na live. Basta nos informar, mandar uma mensagem que a gente vai conseguir disponibilizar esse treinamento. Tá, Juliano? E o segundo é para quem ainda não tem a ferramenta, é a parte boa, para quem está pensando. Já tô triste. Brincadeira. Para quem não tem a ferramenta, para quem está pensando, para quem está com esse pé atrás ainda para começar, nós vamos disponibilizar um desconto de 33,33% na mensalidade nos 4 primeiros meses para esse start. A gente sabe que esse início é difícil, esse início é complexo, às vezes pensa 2, 3 vezes, então a gente já dá esse empurrão nessa fase inicial, tá? Para quem está na live, eu preciso só que vocês acionem meu time comercial, podem mandar um e-mail no comercial@suasvendas.com, informar que participou da live, que a gente vai conseguir beneficiar com isso.
certo? E agora, o principal, quero abrir o microfone para perguntas. Sérgio, você nos ouve? Você anotou alguma dúvida aí? A gente já começa pelas dúvidas de você anotou e depois a gente abre o microfone para quem está por aqui com a gente ainda. Beleza, Elan. Pedir para o pessoal levantar a mão. Quem quiser perguntar, então, pode levantar a mão que a Uhum. gente vai abrir o microfone aqui. Boa, boa. Eu vou até expandir aqui os rostinhos. O Fernando Marinho. Fernando Marinho levantou a mão, Sérgio. Seja bem-vindo, Fernando. Como é que você está, doutor? Sempre bom falar com E aí, você. meu amigo? Boa tarde a todos, Sérgio, demais palestrantes. Na verdade, sobre o B2B, eu queria fazer uma pergunta. Eu tava atendendo um cliente, eu não sei se lá no comecinho foi falado, mas era sobre a questão ali de quando você vai fazer a transposição de fotos, porque é bem limitado ali uma questão para você poder colocar uma transição de fotos no sistema. Eu tenho uma importadora que ela tem 9.000 itens. Uhum, E aí eu vou ter que fazer vários arquivos para isso. E uma das coisas que impulsionam fazer o B2B, né, que a gente sabe muito bem aí durante as outras áreas que a gente faz, é exatamente você colocar as fotos, você colocar as informações, né? Queria uhum, saber se tem alguma melhoria nisso, se foi falado ali meio que no início, que eu perdi os 25 primeiros minutos. uhum. Entendi, Fernando. Na verdade, é o seguinte. Na verdade, essa sua dúvida é válida, e até entendo, acho que a gente já até ouvi isso de você, mas ela não necessariamente é do B2B, ela é mais das suas vendas como um todo. Por quê? O B2B, o produto que você tiver cadastrado, com a foto que tiver cadastrado, ele já transporta essa foto para o B2B, certo? Ou seja, você precisa cadastrar sua foto nas suas vendas. E essa sua dúvida é para cadastrar a foto nas suas vendas. Só que a gente tem uma limitação técnica, tá? Que é você tem três formas de cadastrar suas fotos nas suas vendas, nos seus produtos. Você pode entrar no produto e adicionar foto, que seria um processo manual, digamos assim, onde você entra nesse produto e vincula as fotos de fato. É uma forma, seria mais para um item específico, alguma coisa individualizada, que eu entendo que leva tempo. Você vai ter que entrar em produto por produto e adicionar. Essa é a primeira forma. A segunda forma, ela é uma forma muito rápida, só que você precisa de dados, que é onde a gente entra a limitação, que é o Suas Vendas possibilita que você cadastre fotos pela URL da foto. E muitas indústrias disponibilizam isso, ou muitas não. Que é, Fernando, tá aqui, ó. Esses são os produtos. Eu vou disponibilizar para você o link dessas fotos. Essas fotos estão armazenadas em algum local na nuvem e cada foto ela tem um link específico. O Suas Vendas possibilita que você suba tudo isso de uma vez. Você só precisa do código do produto e do link que a indústria mandou. Então você pode ter uma tabela com 9.000 linhas, já vai subir todas as fotos de uma vez. Só que essas fotos, você precisa ter essa informação. A gente não consegue buscar isso. Então, a partir do momento que você tem essa informação, a gente vincula. E a terceira forma é através do arquivo. Caso você tenha esse arquivo com as fotos, o Suas Vendas consegue subir esse arquivo de uma vez para as Suas Vendas também. Só que a gente precisa conseguir identificar. Se você tem esse arquivo com essas fotos, eu preciso saber essa foto que veio desse produto, ela é referente a que produto? É referente ao produto código 1234. Então, no arquivo, a única coisa que eu peço é que no arquivo da foto desse produto, o nome do arquivo seja 1234, que eu vinculo código do produto, o nome do arquivo, e já vincula a foto, e você consegue subir esse arquivo todo zipado de uma vez. Mas nos três cenários, Fernando, você precisa ter essa informação. A gente não consegue fazer o vínculo sem a gente receber esses dados de vocês. Então, hoje a gente realmente tem essa limitação. Eu acho que também. Show de bola. Não Eu sabia pela URL. dá para fazer pela URL. Eu acho também, Irlan, se puder depois pedir para alguém dos suas vendas aí acionar o Fernando para ajudá-lo ali, né? Tirar mais dúvidas ali, eu acho que faz sentido, entendeu? Sim, sim. A gente tem essa parceria aqui com o Fernando. O Fernando é um parceiro antigo. O Sérgio mandou aqui algumas perguntas, tá? Já vou ler aqui para a gente também. Paulo, pergunta do Paulo. Possui alternativa para o envio de link via lista de transmissão? Não necessariamente, Paulo, porque o link
aquele envio do o link que eu exibi para vocês, ele é um link personalizado, ele é um link individualizado. Dá para enviar esse link via lista de transmissão, mas ele vai ser o link que vai pedir o login sem ainda, tá? Então, de qualquer forma, esse cliente ele precisaria ainda receber uma outra mensagem com o e-mail e senha dele, a não ser que ele já tenha. Mas eu Agora, acho a gente pode sim que listar todos de uma vez e fazer esse envio. Esse envio separado, e aí sim, você vai enviar, sei lá, para 200 clientes de uma vez, vai enviar o link puro do B2B e os dados no e-mail do seu cliente para fazer esse login. Mas ele precisa ter esse e-mail válido. Não, mas Giliano, eu entendi a pergunta do Paulo. Tipo assim, imagina que o cliente já tem a senha ali do B2B, então dá para enviar sim, compartilha o link com quantos clientes quiser e depois o cara só acessa. Quem não tem a senha, pede a senha e vai fazendo propaganda e vai fazendo com que o cliente entre, entendeu? uhum. Sim, entendi. Entendi. Então a gente tem essa possibilidade de fazer esse envio por lá, mas ele vai enviar para o e-mail, tá? Então, para esse envio puro, digamos assim, é muito importante que o e-mail do seu cliente seja válido, tá? Para aquele cliente que não tem um e-mail válido, que tem dificuldade de fazer o e-mail, você tem que mandar pelo link mágico que a gente citou hoje, tá? Essa aqui não é bem do B2B, mas é sempre válido. Estamos entre pessoas que vivem da representação, digamos assim, é sempre válido, tá? E eu vou jogar para o Giliano essa aqui. Giliano, representantes estão alcançando as metas, representantes que estão alcançando as metas são dispensados sem motivos. Como reagir à falta de ética de algumas empresas que tratam representantes? Nossa, essa pergunta aí é uma marretada, né? Eu tenho visto Essa alguns. pergunta é uma pergunta dura. É uma pergunta dura. Eu tenho visto alguns casos aqui no estado, porque não é só vender mais, não é só entregar o número. Hoje a gente está falando que você tem que ter relacionamento. Relacionamento com seu cliente e relacionamento com sua indústria. Porque tem indústria que vê seu relacionamento com o cliente e se você não entregar a meta, o cara não te demite. O cara não vai te demitir. Mesmo se você não entregar a meta, porque ela sabe que você tem relacionamento com o cliente e que vai te demitir, vai colocar outra pessoa que não tem relacionamento para atingir a meta. Então, eu acho que o ponto principal é que alguns representantes estão perdendo suas pastas ou que está mexendo esse mercado de representação é a falta de proximidade do representante com o cliente, é a falta de relacionamento, porque número hoje não quer dizer mais, não quer dizer mais. O que quer dizer é o quê? O quanto o representante está trabalhando com exposição, o quanto o representante está valorizando a marca que ele está sendo representada, qual o tipo de merchan que ele está fazendo, qual o tipo de visibilidade que ele está dando na região para aquela indústria que ele representa. Por quê? Porque às vezes o cara pode ter um distribuidor que vai ali, a meta do cara é 1 milhão, o distribuidor bota um pedido de 1 milhão. E cadê a capilaridade? O cara tem, sei lá, 600 clientes na região, está atingindo a meta em 4 clientes e aí o restante dos clientes estão há não sei quanto tempo sem comprar. Então, eu acredito que se o representante tem relacionamento dentro da região, ele não é demitido. Eu não conheço nenhum caso de um representante que tinha relacionamento com todos os clientes, era bem quisto com todos os clientes, entregava suas metas e a indústria demitiu ele. Geralmente a indústria, ela demite o representante que não tem uma penetração no cliente no geral e que não faz um bom trabalho de merchandising. Então, se ele faz isso, eu acredito que ele supera esses obstáculos. Uma coisa bem, acho que talvez resume muito tudo isso, Giliano, é que o representante, o diferencial de vocês é que vocês, na grande parte, vocês chegam onde a indústria não chega sozinha. Por isso que existe o representante, por isso que o representante é tão valorizado, por isso que todas as indústrias dependem de representante, porque vocês chegam onde a indústria não consegue chegar por conta própria. Se esse exemplo que o Juliano falou, se você bate a sua meta só em uma distribuidora de grande porte, você concorda comigo que é muito mais fácil a indústria conseguir chegar sozinha nessa distribuidora? Ela é uma distribuidora só, ela é de grande porte, ela tem grande volume, a indústria, às vezes, com o próprio diretor comercial, um gerente regional dela ali, ela consegue chegar sozinho nesse distribuidor. É um caso só. Agora, se você tem uma capilaridade, como o Giliano falou, você tem esse relacionamento, a indústria não vai conseguir substituir isso. Ela não vai conseguir substituir isso por telefone. Isso eu acho que traz esse diferencial de vocês. Eu queria só fechar essa resposta com uma colocação bem importante. Eu nasci na representação dizendo que o representante ia acabar. Então, quando eu comecei a ser representante lá em 2007, meus familiares falavam, cara, você vai para o meio da representação, o representante vai acabar, o representante não vai perdurar muito tempo aí. Tá chegando muitas A gente tecnologias escuta isso todo mês. que vai acabar com o representante.
E aí eu vejo que você tem a oportunidade de crescer, um médico, por exemplo, quanto que ele ganha? Quanto que um médico ganha? Quanto que um engenheiro, que um advogado ganha? Tem representantes ganhando 3 vezes, 4, 5 vezes mais do que certas profissões no Brasil. Por quê? Porque realmente entrega um trabalho de excelência, que está ali na região, fazendo que as coisas aconteçam. A gente é o grande elo, igual você falou, Ilan, entre a indústria e o nosso cliente. A gente que tá lá cara a cara com o cliente, a gente que leva a marca até o cliente. Então, assim, o que eu tô vendo é cada vez menos representantes. Isso aí é fato. Eu tô vendo cada vez menos representantes nas conversas e rodas que a gente conversa. Tem cada vez menos representantes no mercado. Por quê? Porque é um trabalho árduo, é um trabalho que todos os meses começa zerado, você tem que reconstruir. É um trabalho que as margens estão cada vez mais apertadas, gasta-se muito, não ganha-se igual ganhava antigamente. Aqueles ganhos que tinha antigamente não é igual agora. Mas, se você tiver alternativa, você consegue. O mercado é de 1 milhão. Quanto você tem nesse 1 milhão? Ah, eu tenho 300 mil. O que eu vou fazer para conseguir 500 mil desse mercado de 1 milhão, para ter 50% do cheque da minha região? Ah, eu tenho que ter mais cliente. Eu falei, Irlan, em outra conversa contigo, que a Gemais não cai esse ano. A gente cresce esse ano, mas a gente não cresce em cima da mesma base. A gente cresce em cima de novos clientes que entraram no nosso negócio. Então, por quê? Porque a gente foi buscar alternativas para que a gente sobrevivesse. Então, assim, pô, se o cliente X não está comprando por N motivo, vamos buscar outro cliente para substituir, vamos introduzir outra marca nesse cliente que nós já temos, para que a gente consiga chegar no objetivo. Então, acho que esse é o grande pulo do gato, é o grande insight do momento que é buscar novos Bacana. clientes. Inclusive, falando isso, acho que a gente já respondeu outra dúvida que chegou aqui, tá? Acabou respondendo, que foi uma dúvida, eu vou até reforçar para ler aqui a dúvida do nosso ouvinte, que é: considerando a transformação digital e o crescimento do e-commerce B2B, você acredita que será o que você acredita que será o principal diferencial competitivo do representante comercial nos próximos 5 anos para continuar sendo indispensável ao cliente e à indústria? É basicamente isso que a gente que entrou, né? Essa diferenciação no atendimento, o relacionamento, a capilaridade dele, que é o que a gente acabou de trazer. Eu elencaria esses pontos. Se o cara tiver bom relacionamento, se o cara tiver capilaridade, se o cara tiver, sabe, essa vontade de crescer, de buscar, de fazer acontecer, a indústria não vai desligar um representante. Não vai. Eu não conheço nenhuma indústria que desligou um representante que tem esses fatores. Se reunir tudo isso, não vai desligar. Então, se o cara é honesto, se ele é íntegro, tá cada vez mais difícil achar representante íntegro. As indústrias estão procurando representantes íntegros, as indústrias estão procurando representantes que têm capilaridade. Eu recebo ligações aqui, amigos meus recebem ligações: Juliano, tô precisando de um representante de tal área, tô precisando de um representante, Juliano, pega essa pasta aqui, Juliano, me ajuda, tal. Por quê? Porque está cada vez mais difícil. Então, assim, se está cada vez mais difícil, é hora da gente se especializar. É hora de ter um rep digital, é hora de ter uma equipe. Porque, assim, ó, não adianta. Eu conheço representante que não tem escritório. Então, assim, não, nada contra o cara que não tem escritório, mas, pô, não tem um assistente hoje em dia, é difícil. Por quê? O cliente liga, você está na estrada, tem que ter um assistente. De repente, que seja meio período, que seja, sei lá, um estagiário, mas tem que ter alguém para dar suporte. Se você dá suporte, se você está ali atendendo o seu cliente, com certeza você vai superar, você vai crescer, você vai atingir seus objetivos. Bacana, bacana. Edivaldo, você levantou a mão? Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Irlan, boa tarde, Giliane e os demais. É uma dúvida a respeito do e-commerce B2B. Eu sinto a dificuldade que o outro rapaz aí falou a respeito de upar as fotos. Certo. Numa outra oportunidade que eu tentei implementar, eu já sou cliente das suas vendas há quase 10 anos, não Oi? consegui Não Desculpa, consegui Edivaldo, por pode falar. conta do tamanho das pastas zipadas, que eram pastas de 200 mega. Isso modificou? Como é que tá? E uma outra pergunta é a seguinte: hoje eu estava falando com a Perla aí do comercial a Uhum. respeito do rap digital, porque, como o Juliano falou, é extremamente necessário que a gente tenha outros canais para atingir nossa carteira de cliente e os clientes que não estão sendo atendidos ainda. Depois que eu fizer toda a implementação de fotos e ajustes no e-commerce B2B, eu consigo só migrar para o Rap Digital? Boa pergunta. Deixa eu Co- responder, Irlan, porque eu passei O por isso. Giliano passou por isso tem um mês, né, Giliano? Eu Eu salvei o passei número dele aqui para eu encher o saco dele, cara. tô mega à disposição, Edvaldo. Eu passei por isso tem um Beleza. mês. Então, cara, é só copia e cola. Então, você cria o rap digital, ele é um espelhamento do que está no sistema. Então, tudo que está no sistema com foto, um clique, rap digital nasceu. Então, se você usar 10 minutos,
você começa vendendo hoje à noite. Então, é muito fácil de você acessar a plataforma, tá tudo já parametrizado. Então, se você tem um pouco de conhecimento, você starta. Então, com 10 minutinhos aqui, a gente colocou para andar. Certo. Só complementando, vocês têm esse trabalho, Irlan, porque, por exemplo, tem uma das pastas que eu represento que tem 3.000 SKU. E Caramba. a pasta mãe que eles mandam para mim estão cheia de subpastas. E Uhum, apesar de ter uma equipe dentro do escritório, o pessoal não tem essa expertise de separar os códigos, tudinho. uhum. Eu já perguntei em algumas oportunidades e não sei se você já tem alguém ou alguma equipe que consegue parametrizar isso tudo e entregar para a gente. Edivaldo, aqui nós não costumamos, é o que eu sempre falo para meus clientes, tá? Eu não consigo pôr a mão na massa por vocês e fazer esse processo por vocês. O que a gente faz é ensiná-los como fazer. Então, assim, são mais de 3.000 clientes no nível Brasil, você já imaginou como é a demanda, né? Então, assim, eu não consigo Sim, sim. executar por você, mas a gente vai dar para você todas as instruções. A gente, por exemplo, consegue parar um horário de um treinamento, iniciar esse processo com vocês, tá? Edivaldo, vamos fazer junto esse comecinho aqui? Vamos fazer junto esse começo? Aqui é isso, você precisa disso. Tem que tomar cuidado com esse tópico aqui. A partir dali, você consegue fazer por conta própria. Entendi. A pergunta, eu até sei, porque das vezes que eu tentei, eu sei como é que faz. É Uhum, saber se vocês têm algum serviço, mesmo que pago, para você, para a gente, para mim é representado eu entregar esse pacote de fotos uhum. de todas as pastas que eu represento e eles uparem. Uhum. Tá, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para alguém do meu comercial entrar em contato com você para a gente entender um pouco melhor esse seu cenário e te orientar da melhor forma. Fala, não, Edvaldo, vamos seguir por esse caminho aqui, vamos seguir por aquele caminho ali, dá para fazer assim, ó, vai dar certo desse jeito. A gente conversa amanhã, o pessoal do meu time fala com você, tá? Me manda seu contato, por favor, que a gente, me manda um e-mail, irlan@suasvendas.com. Vamos colocar meu e-mail aqui, tá? No chat, cadê o chat? Aí você me manda um e-mail lá que a gente bate esse papo. Eu pego o seu contato e vou mandar meu e-mail aqui para todo mundo também, que mais alguém precisa, estamos à disposição. Tranquilo, tranquilo. Ô, Só se Ilan, identifica lá, Edivaldo, que a gente consegue ver isso. Ilan, eu acho que a gente tem Falou. mais tempo para mais duas perguntinhas. Vamos lá, tem mais algum aí no chat ou mais alguém que quer agora? Tem, justamente para a gente fechar aqui. Deixa eu pegar aqui as duas últimas que já estão anotadas aqui, ó. Juliana, qual foi a mudança de comportamento que mais aumentou seus resultados? De comportamento. Mudança de É, comportamento, o que você identificou que você precisaria mudar e surtiu efeito? então, a gente está falando de rap digital, né? Então, eu acredito que essa pergunta está relacionada Sim. ao sucesso com rap digital. Então, a gente bateu muita cabeça, como eu falei no início, de só mandar o link para o cliente e não dar assistência. A gente fazia muito isso e não tinha resultado. Então, a gente aprendeu que mandar o link e tratar esse cliente como berçário, como um cliente novo, como um cliente que está aprendendo, é o que traz o resultado. Então, o que mudou o ponteiro, o que fez a gente entender que o negócio funciona, é quando você dá essa assistência inicial ali nos 4 primeiros negócios. Então, a dica que eu deixo é que o comportamento que mudou, que fez a gente virar a chave, foi: treinei o meu cliente a usar a plataforma e não só mandei o link para ele. Treinei o meu cliente. Porque assim, você pensa, vou treinar o cliente, eu tenho 100 clientes, vou gastar, sei lá, cara, treina um cliente por dia, bota na sua meta um cliente por dia. No final de semana serão 5, no mês é 20. Imagine que em 2 meses você treinou 40 clientes. Imagina no terceiro mês, 60 clientes treinados a comprar na plataforma. Não tenho tempo de treinar o cliente por dia. Treino 2 por semana. No final do mês são 8 clientes treinados e comprando na plataforma. Em 2 meses é 16. 3 meses, 24. Em 6 meses você está com 60 clientes comprando na plataforma. Não tenho tempo. Um cliente por semana. Bacana. No final do mês são 4 clientes treinados. 4 clientes Uhum. treinados perfeitamente. E muitas vezes, Juliano, já é um cliente que você já vai atender. Lembrando que o Juliano está passando aqui, não necessariamente você vai parar o seu tempo ou visitar o cliente só para treiná-lo no Rap Digital. Não, você vai atender esse cliente para vender. É um processo que você já vai realizar. Muitas vezes você já vai estar cara a cara com esse cliente. Então, nesse momento que você já está vendendo, você vai. Eu vou te mostrar aqui vamos fazer junto, né, Juliana? Vamos fazer junto aqui, ó. Uma coisa que a gente usa muito aqui é vídeo, né? Por vídeo mesmo, cara. Cara, vamos aqui por vídeo de 10 minutos. Vamos te ensinar aqui por vídeo como que faz. Treina o cara ali por ligação. Então, lá na hora, presencialmente. O importante é
Não importa como que você vai treinar, se é por vídeo, se é lá na hora que você está com o seu cliente, se é por celular, se é por WhatsApp. Eu já treinei cliente printando tela, fazendo vídeo, mandando pro cara, o cara é assim e tal, para quê? Para que ele consiga usar a plataforma. O importante o que mudou é treinar o cliente, educar o cliente a usar a plataforma. Eu acho que essa é a pergunta é a resposta que fica. Essa é a cereja do bolo. Seria a principal dica, né? Pessoal, então vamos, nós já estamos chegando a 1h30 de live. Vamos para a última pergunta, tá? Hub empresarial. Precisamos que as categorias sejam um campo somente, porque hoje temos que informar 2 vezes. Inclusive, para deletar a categoria da loja é difícil de encontrar. A categoria do sistema é muito mais prático. Hub empresarial, eu vou pedir para o meu time técnico te auxiliar com isso, tá? Deixa eu ajudar, porque eu tive Sim? esse problema também com o Rap Digital. É só entrar lá onde tem as configurações da aba que configura o B2B e tirar a categoria. Aí você não precisa colocar 2 vezes. Eu bati cabeça aqui um tempão, depois eu fui lá, excluí lá, parametrizei para não ter que colocar a categoria e pronto, não precisei mais colocar. Eu estava batendo cabeça com 2 categorias, porque aparecia a categoria principal, depois eu só tirei e tchau, foi embora e foi fantástico. Já obedece o que está nas suas vendas. Já obedece o que está nas suas vendas. Porque antigamente, qual que era a dificuldade? Que é a pergunta aí que eu acho que é bem plausível. Assim, você tem uma categoria nas suas vendas e você tem uma categoria no Rap Digital. E aí, as categorias elas não conversam. Por quê? Porque o Rap Digital, ela quis fazer o quê? Ela quis dizer assim, ó, vamos lá. Imagine uma fábrica igual a do Edvaldo ali, que tem 3.000 SKUs. E esses 3.000 SKU estão distribuídos em 60 categorias. Já pensou se 60 categorias aparecendo lá no Rap Digital? Imagina a loucura que ia ficar na cabeça do cliente para ele conseguir fazer isso. Aí o que é que Suas Vendas fez? Suas Vendas falou, não, vamos criar aqui, imagina um cara que vende cama, mesa e banho. Vamos criar aqui cama. Aí criou uma categoria cama, tudo que é de cama, bota nessa categoria aqui, para o cara ficar mais fácil. Ele clica lá em cama, já aparece todos. Então, acho que foi uma mão na roda fazer isso, mas dá para excluir lá e vida que segue. É bem fácil fazer, tá? É uma forma de possibilitar que você edite e sem mexer no seu cadastro interno. Então, você já está rodando com suas vendas há 10 anos. Você já tem aquele exemplo que o Juliano falou. Você tem 120 categorias diferentes porque você está acostumado com isso. Você trata cada detalhezinho como uma categoria e para você está tudo ok. Você não vai mexer nisso. Só que quando a gente vai falar de exibir esse catálogo para o cliente, não pode ser da mesma forma que você está acostumado. O cliente não tem o know-how que você tem. Então, a gente possibilitou que lá no B2B você criasse uma outra visualização para isso. Mas você pode desabilitar isso de forma simples, como o Juliano. Tá vendo? Por isso que é bom a gente falar com quem usa na prática. E essa é a diferença. Pessoal, acho que é isso. Vou ficar aqui com 2 coisas agora. Juliano, eu quero agradecer todo mundo, mas antes eu quero fazer um pedido. Vou pedir para o pessoal, para quem puder, claro, abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto nossa. Vamos tirar uma foto todo mundo. Quem puder, quem quiser tirar uma foto com a gente aí também, a gente vai e marquem a gente nas suas vendas. Tirem uma foto aqui, ó, todo mundo, uma galera. Vou marcar vocês nas suas vendas. Quem marcar a gente lá, a gente vai remarcar vocês. E é uma forma de agradecê-los, cada um de vocês, por esse tempo, numa terça-feira, com esse tempo de vocês aqui com a gente, tá? Sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo parceiros, colegas de profissão, para estar trazendo insights, dicas para vocês, tá? Então, vamos lá, vou tirar a foto aí. Irlan, é o Eric, tudo bom, meu querido? Eu tô Boa aqui tarde, apanhando meu com amigo. esse Zoom aqui, meu irmão. Eu não tô conseguindo abrir a câmera minha aqui, mas, rapaz, acompanhei essa live aí com vocês, muito interessante, muito, muito produtiva, viu? Muito produtiva mesmo. Obrigado aí por vocês terem feito essa caminhada aí, né, pelo Brasil aí, veio até o nosso escritório aqui, conversaram bastante com a gente. Vocês entenderam a nossa dor, né, em várias situações, e agora vocês estão entregando resultados, né, entregando a solução para muitas situações aí, que a gente vai ganhar muito tempo do trabalho nosso aí, né? Muito obrigado mesmo, cara. E eu acho que a evolução das suas vendas tá andando a passos largos, viu? Graças a Deus. Vamos para cima, viu? Eu só tô aqui deixando um registro aí de agradecimento aí a vocês, viu? Vou tirar uma foto de todo mundo aqui, ó. Eric, eu que agradeço. Eu que agradeço a parceria, tá, Eric? Agradeço cada minuto dispensado por vocês, tá? Todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Juliano, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pelo conhecimento, certo? Suas vendas continuam por aqui. Pessoal, onde tem vendas, tem suas vendas. Podem contar com a gente. Teremos novidades, teremos mais conteúdo. O Juliano compartilhou o contato dele aí também. Quem quiser depois mandar um e-mail para mim, a gente também
claro, com a autorização dele, a gente compartilha. Haverão mais dicas desse material que a gente criou hoje aqui. Vamos liberar no nosso Instagram e no nosso YouTube algumas pílulas, algumas coisas mais concentradas, tá? Para depois não ter que acompanhar a live toda. E a live também vai ficar gravada no YouTube. Então, Ilan, o João Ricardo, por exemplo, está acompanhando a gente aqui. Ilan, um colega meu de profissão não conseguiu acompanhar hoje, mas eu achei tal coisa vai ajudá-lo. Vai ser interessante para ele depois. Tem o link da live lá no YouTube também. E a gente vai divulgar nossos futuros conteúdos, tá bom, pessoal? Obrigado a todo mundo. Abraço, boas vendas. Vamos para cima que o segundo semestre começou. Acabou a Copa do Mundo, agora vamos vender, pessoal. O que tiver no nosso alcance pode contar com a gente. Até mais, todo mundo. Abraço. Um abraço. Valeu, Abraço, pessoal. Juliano.